2017, que proibiu os partidos de formarem coligações nas eleições para vereadores, deputado estadual, federal e distrital. Para as prefeituras, as coligações seguem autorizadas. E para quem não lembra, coligações é a união de diferentes partidos para a disputa de um determinado pleito. Mas o que isso significa na prática? Vamos começar olhando para as câmaras municipais, lugar que reúne os vereadores, representantes legislativos do poder municipal. Cada câmara pode ter entre 9 e 55 vereadores e essa variação ocorre de acordo com o tamanho da população da cidade. O plenário é onde são votadas as leis que afetam o cotidiano da cidade. As leis só poderão ser votadas a partir da existência de um quórum mínimo, ou seja, uma quantidade mínima de vereadores presentes, que vai variar de acordo com o tipo da proposta que será analisada. As discussões são conduzidas pelo presidente da Câmara. Além da discussão das leis, é papel da Câmara fiscalizar se os funcionários públicos estão desrespeitando alguma norma. É necessário também acompanhar como o dinheiro público está sendo utilizado pelo Poder Executivo da cidade, ou seja, pela Prefeitura. Todo ano, os vereadores julgam as contas públicas do município, para ver se tem alguma irregularidade junto ao Tribunal de Contas. As contas serão reprovadas se 2/3 dos vereadores concordarem. O prefeito, nesse caso, pode ter que responder um processo ou ficar inelegível. Caso o vereador não termine o seu mandato por disputar outro cargo em eleições, quem assume é o suplente, que é o candidato mais votado entre os não eleitos do mesmo partido daquele vereador. Embora o executivo, na figura do prefeito, e o legislativo, nas figuras dos vereadores, sejam poderes independentes, eles estão intrinsecamente relacionados e necessitam da constante articulação para que o sistema funcione como um todo. Pensemos, por exemplo, que a prefeitura de uma cidade deseja construir uma passarela em uma avenida movimentada, pois o índice de atropelamentos naquele lugar é elevado. Esse projeto é elaborado e enviado ao Poder Legislativo, que irá avaliá-lo, analisar os prós e os contras e decidir se este será aprovado ou não. Até aqui tudo normal. Todo projeto pode ser aprovado ou rejeitado de acordo com uma infinidade de motivos válidos. O problema ocorre quando o fator de aprovação ou rejeição ignora a relevância da proposta e é realizado exclusivamente por fatores políticos. Em muitos casos, quando a Câmara é composta por uma maioria de oposição política à Prefeitura, os processos geralmente são travados pelas instâncias, por conta das ideologias e vontades partidárias, atrapalhando o funcionamento da máquina pública e não atendendo às demandas populares. Mas como será que se elege um vereador? As eleições para vereador, nesse caso, são diferentes das eleições para o executivo, onde o candidato com mais voto vence. Tomemos como exemplo o município de São Paulo nas eleições de 2016. A cidade teve 5.360.595 dos votos válidos. Aqui não entram na conta nem os brancos nem os votos nulos. Pela tabela que mostramos anteriormente, sabemos que São Paulo tem 55 vagas para vereadores, pelo tamanho da sua população. E dessa divisão nasce o quociente eleitoral, que nesse caso dá 97.465 votos. Para saber quantas vagas para vereador o partido terá na eleição, temos que dividir a quantidade de votos válidos que o partido obteve pelo quociente eleitoral. Dessa forma, obteremos o quociente partidário. O número inteiro dessa divisão será a quantidade de vagas que o partido terá direito. Exemplo, digamos que o partido Conversa Fora obteve 550.000 votos nessa eleição de São Paulo, que usamos como exemplo. Vamos dividir 550.000 por 97.456, que dá aproximadamente 5,6. Dessa forma, o partido Conversa Fora terá 5 vagas para vereador. Então, os 5 candidatos mais votados do partido serão os escolhidos. Ainda que algum candidato, individualmente, de outro partido, tenha mais voto que os do Conversa Fora, provavelmente não será eleito, porque o seu partido pode não ter atingido o quociente partidário. Aqui reside uma mudança importante. Antes da lei, que proibiu os partidos de formar coligações para cargos no Legislativo, o cálculo do quociente partidário poderia ser feito a partir da soma do voto nos partidos que formaram a coligação. Com as coligações, as cadeiras eram distribuídas entre os partidos coligados, de acordo com os candidatos mais votados. Neste ano, só serão beneficiados candidatos do mesmo partido. Já para assumir uma cadeira, o candidato precisa ter pelo menos 10% do quociente eleitoral. Se o partido não tiver um candidato com a quantidade de votos necessária, a vaga é passada para outro partido após novos cálculos. A média de cada legenda é determinada pela quantidade de votos válidos a ela atribuída, dividida pelo respectivo quociente partidário, acrescido de 1. Nesses casos, a agremiação que apresentar a maior média cabe uma das vagas a preencher, desde que tenha candidato que atenda à exigência de votação nominal mínima. Por fim, depois de repetida a operação, quando não houver mais partidos com candidatos que atendam à exigência de votação nominal mínima, as cadeiras deverão ser distribuídas às legendas, que apresentem as maiores médias.
Outro ponto importante é que o partido ainda tem que cumprir a norma de preencher o mínimo de 30 e o máximo de 70 para candidaturas de cada gênero. Como historicamente os homens constituem a maioria dos candidatos, essa cota acaba sendo destinada para as candidaturas de mulheres. E você? O que achou do fim das coligações para votação no Legislativo? Especialistas contrários à medida dizem que o novo modelo expõe o sistema eleitoral a uma quantidade absurda de candidatos, já que no anterior, o número de candidatos que um partido apresentava variava de acordo com a coligação, e os partidos de uma mesma coligação eram considerados como um partido único, na hora de contabilizar seus candidatos. Já os defensores da medida alegam que a coligação proporcional, na sua forma anterior, estimulava distorções, uma vez que você podia votar em um candidato de esquerda, por exemplo, e eleger um candidato de direita, de acordo com as coligações. Eles também alegam que isso fomentará a busca por novas candidaturas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Poste nos comentários temas que você tem interesse que sejam trazidos para o canal. Estamos só começando, ainda há muito por construir.